Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. O Brasil entende também o recado do relatório e a importância da dimensão ambiental para tornar o crescimento econômico mais sustentável. O que o Brasil precisa fazer para recuperar a economia? É claro que não é uma pergunta de fácil resposta. Alguns possíveis caminhos, no entanto, podem ser encontrados em um relatório produzido pela OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, esse relatório que foi divulgado nos últimos dias. O documento apresenta 17 recomendações para a retomada do crescimento econômico do Brasil a partir de 2021. Nesse relatório, alguns temas sensíveis são abordados, entre eles, por exemplo, a questão ambiental, além da preocupação com o aumento da dívida pública. Esse episódio aqui do 15 Minutos analisa os caminhos para a retomada econômica segundo a OCDE. A convidada para falar do assunto é a editora de República da Gazeta do Povo, Júlia Fontes. Tenho o prazer de apresentar o relatório econômico da OCDE sobre o Brasil de 2020. Este é o nono relatório econômico sobre o Brasil. Júlia, eu queria começar pelo seguinte, por que a opinião da OCDE importa para o Brasil, vamos dizer assim, né? O que é exatamente a organização e até porque o Brasil está tentando entrar para ela já há algum tempo, né? Tudo bem? Tudo bem, Márcio. Então, é importante porque a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela é também chamada de uma espécie de clube de países ricos, né? É uma organização que tem ali 37 ou 38 países, se não me engano, e deixa eu confirmar que são 37 países, e são os países mais desenvolvidos do mundo, né? E esses países têm uma cooperação entre si, né? Então fazem estudos, discutem políticas públicas, etc. A OCDE já faz um relatório sobre o Brasil há algum tempo. Esse é o nono relatório de panorama sobre a economia brasileira que a OCDE faz. E como você mencionou, o Brasil quer entrar para essa organização, né? Em 2017, o ex-presidente Michel Temer formalizou esse desejo, né, do país de entrar para a OCDE. Só que, assim, não é um processo tão fácil, né? Primeiro porque existe uma controvérsia dentro da própria organização. Os países europeus, eles são favoráveis à entrada de mais integrantes, enquanto os Estados Unidos defendem que o grupo tem que ser mais seleto, então que não pode sair deixando entrar todo mundo. E aí, quando começou o governo do presidente Jair Bolsonaro, isso foi colocado como uma prioridade, né? Então, o Brasil começou a focar nisso, né? Nessa entrada para a OCDE, inclusive se reuniu em 2019 com o presidente Donald Trump. O Brasil fez uma série de concessões, né, para os Estados Unidos, por exemplo, em relação ao comércio exterior, né, a importação de trigo, importação de etanol dos Estados Unidos, os vistos para a entrada de turistas americanos, né? O Brasil fez todas essas concessões e uma das moedas de troca, digamos assim, era o apoio dos Estados Unidos para o Brasil entrar na OCDE. E o governo vai criar uma secretaria para agilizar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil já aderiu a 81 requisitos necessários para o acesso à OCDE. Daí, no fim, o que aconteceu? No final de 2019, veio a público uma carta em que os Estados Unidos, na verdade, endossavam a candidatura da Argentina e da Romênia para a OCDE. Porque como os países se mostram interessados, mas não é simplesmente dizer que quer, né? Tem que cumprir uma série de requisitos, né, para poder entrar, e precisa do apoio também dos outros integrantes do grupo. E aí, naquela ocasião, os Estados Unidos manifestaram esse apoio à Argentina e à Romênia, o que frustrou, né, as autoridades brasileiras. Mas daí, no começo de 2020, até mudou o governo na Argentina, né? Antes era Maurício Macri, entrou o Alberto Fernandes, que é um presidente peronista, né, de esquerda. Então, os Estados Unidos acabaram, daí, dizendo, formalmente enviando uma carta, dizendo que a prioridade para eles era o ingresso do Brasil. Então, assim, tem todo esse contexto, né? E por isso é importante esse relatório que a OCDE fez sobre o país, e também porque é uma espécie de vitrine para o mundo, né? A OCDE é uma organização importante, então
o diagnóstico que eles fazem é importante do ponto de vista de relações internacionais, né, de imagem do país e tudo isso. Pois é. E nesse relatório, então, como você disse, já é feito há algum tempo relatórios da OCDE, mas teve esse divulgado nessa semana, e aí tem uma fala do secretário-geral da organização, que é o Ángel Gurria, que resume bem a questão do gasto público aqui no Brasil, e eu queria começar por aí a análise desse assunto do relatório, né? A frase dele que é gastar melhor e não gastar mais. O desafio reside em gastar melhor em vez de gastar mais. Em que contexto ele falou sobre isso, hein, Julia? Pois é, o relatório da OCDE faz algumas recomendações para o Brasil, tendo em vista a recuperação da economia a partir do ano que vem, né, e considerando todo o impacto da pandemia do novo coronavírus. E aí, o secretário-geral da OCDE mencionou isso porque, no contexto, ele estava falando do aumento da dívida pública brasileira, né? A dívida já vinha numa trajetória de crescimento, e com a pandemia do novo coronavírus, o governo gastou muito, né? Então, se endividou mais. E isso, se não for interessado, que os economistas falam, inclusive a OCDE, que pode ser um problema para o futuro, né? Não tem como manter, né, esse nível de endividamento. Espera-se um acréscimo de 20 pontos percentuais do PIB na dívida pública bruta. 20%. Então, o que ele estava falando é que tem dois lados dessa história, né? De um lado, esse problema do endividamento e do aumento de alguns gastos que o Brasil precisa rever, na opinião deles, por exemplo, com servidores públicos, né? Porque são gastos que crescem, são obrigatórios e crescem todo ano, né? Então, é uma bola de neve, né? E cada vez, com o teto de gastos, o país tem cada vez menos espaço para fazer investimentos e coisas assim, né? Uhum. Então, tem esse lado, e do outro lado, o que eles falam é que não dá para o governo simplesmente tirar o auxílio emergencial, né? Que foi um auxílio importante para as pessoas durante a pandemia, mas que foi muito caro. E a posição dessa organização é que não dá para simplesmente deixar essas pessoas desassistidas, e que então o governo deveria tirar isso aos poucos e, ao mesmo tempo, aumentar o escopo do Bolsa Família, né, que é o programa social principal aí do governo federal. Só que isso envolve, né, por isso que ele fala gastar melhor e não gastar mais, né, porque isso envolve, o Brasil gasta muito, mas a questão é como gasta, né. Então, esse é o ponto dele, assim, que o país precisaria rever essas prioridades e a forma como esse dinheiro é investido para poder destinar esses valores para os lugares que realmente precisam, sem agravar ainda mais esse panorama fiscal que é complicado. Uma reforma administrativa, já que o Brasil gasta muito com o funcionalismo público em comparação aos padrões internacionais. Mas é claro, né, Márcio, a gente está... Eles falam, inclusive, isso, né, no relatório, que isso envolve a realização de reformas, por exemplo, reforma administrativa. Claro. A gente sabe que não são processos fáceis e que envolvem aí muitas coisas, né, interesses não só dos servidores, e aí que a gente não está falando, né, da impressão, quando a gente fala essa questão dos servidores públicos, é daquela parcela de servidores que que ganha muito, né? Sim. Que no universo de servidores públicos é a minoria, mas são pessoas que ganham muito, que têm carreiras que chegam no topo, né? A gente fala muito rápido, e aí o governo tem uma obrigação aí, uma dívida, digamos assim, né? Uma folha muito grande para pagar e é muito pesado, né? Uhum. Então eles indicam esses caminhos, mas que não são fáceis, né? A gente sabe que são complicados. Sim. Então, é uma encruzilhada mesmo, assim, é um quebra-cabeças complicado que o governo tem que pensar em como resolver. Mas, por exemplo, falando dos programas sociais, né, o governo chegou a ensaiar uma possibilidade de tentar rever os benefícios, né, além do Bolsa Família, outros benefícios que já existem para tentar deixar essas políticas mais focalizadas, porque justamente esse é o problema, né? Tem alguns benefícios sociais e já existem estudos até do IPE e de outras entidades que mostram que alguns desses benefícios são mal focalizados, né? Então, que se o governo reformasse esses programas e tornasse a destinação desse dinheiro mais eficiente,
os programas seriam melhores e ele não precisaria gastar mais para isso, né? Só que daí isso envolve toda uma negociação no Congresso e envolve a formação de consensos, etc., que são questões políticas também, né? Então, é realmente bastante complicado. Essa mensagem está contida também no relatório econômico da OCDE, para nossa grande satisfação, essa preocupação com a dimensão fiscal. Bom, o ministro Paulo Guedes participou desse evento virtual da apresentação do relatório aí, né, Júlia? O que ele disse sobre as recomendações da OCDE para a retomada da economia? Isso, ele participou, falou lá por alguns minutos e no geral, assim, o que o ministro falou foi que o governo está em linha, né, com o que a OCDE recomendou nesse sentido das reformas, da manutenção do teto de gastos, tudo isso. Mas teve um ponto interessante que eu queria chamar a atenção, que é o relatório da OCDE fala, além dessas questões fiscais, fala, e também de outros pontos, por exemplo, a taxa de juros, manutenção da taxa de juros baixas, né, enquanto a inflação não der sinais de realmente estar subindo. O relatório também fala sobre a questão ambiental. Com 60% da floresta amazônica localizada dentro de suas fronteiras, lar da maior biodiversidade do mundo, o Brasil tem potencial para liderar o caminho da remodelação e reconstrução da nossa economia global, de forma mais sustentável, mais resiliente, mais inclusiva. Que é um tema sensível aí para o governo aqui, né, na imagem, na política internacional, né? Exatamente, é um tema muito sensível e, inclusive, é uma das questões que o país precisa resolver se quer mesmo entrar na OCDE, porque a política ambiental é um dos critérios lá considerados, né? Então, a gente viu aí desde o começo do governo Bolsonaro, né, o aumento expressivo das queimadas, do desmatamento, né, um crescente desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental, né? Então, a OCDE diz nesse documento que é importante que o país não enfraqueça a legislação que já existe e que, por outro lado, fortaleça os órgãos de fiscalização com pessoal e orçamento para combater o desmatamento ilegal, a mineração ilegal e tudo isso. E assim, do que a gente tem visto é o caminho contrário que o governo está tomando, né? Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Só a gente lembrar daquela fala lá do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião que foi divulgada no âmbito do inquérito lá do Supremo Tribunal Federal, em que ele falava de aproveitar a pandemia, né, e a atenção das pessoas com coronavírus para passar a boiada e mudando a legislação ambiental, né? Então é uma questão realmente muito sensível, e o que o ministro disse é que o país entendeu o recado e que sabe da importância da questão ambiental para o crescimento econômico. O Brasil entende também o recado do relatório e a importância da dimensão ambiental para tornar o crescimento econômico mais sustentável. Mas, de fora, assim, o que a gente percebe na verdade, é essa contradição, assim, né? Porque se o ministro Paulo Guedes diz isso, do outro lado tem o ministro do Meio Ambiente tomando aí uma série de ações que vão na contramão, né, desse caminho de fortalecimento da preservação do meio ambiente. E a gente sabe que isso, do ponto de vista econômico, é muito perigoso, né, Márcio? Pois é, exatamente. Bom, e quais seriam outros destaques aí que você aponta em relação a esse relatório da OCDE? A reportagem que você assina na Gazeta, inclusive, já tem lá completo, né, o relatório, mas tem alguns outros pontos aí pra gente destacar. Exatamente. Quem quiser dar uma olhada lá em todas as recomendações, talvez a gente possa falar um pouco sobre a previsão da OCDE pro ano que vem, né? Vamos lá. Do PIB. A organização prevê que o PIB recue, né, fique em menos 5% em 2020 e que em 2021 cresça 2,6%. Até é interessante, né, Márcio, a partir desse número aí, comentar um pouco essa questão do PIB em relação a outra matéria que deve sair em breve na Gazeta do Povo sobre o crescimento. As estimativas do mercado estão variando bastante, né, para o ano que vem. O desse ano está mais ou menos esse
esse menos 5 ali, que é melhor do que chegou a ser durante o ano. Se imaginava que seria muito pior ainda, né? É ruim, mas lá no começo da pandemia, os economistas tinham umas previsões bem mais pessimistas, né? Sim. Só que para 2021, a gente vê, né, essas previsões de crescimento e fica animado, acha legal, mas assim, tem um fator estatístico que eles falam, né? Porque em 2020, o Brasil teve bem no auge da pandemia, se a gente vê o gráfico do PIB, tem um buraco, assim, né? Que foi quando o PIB teve uma contração muito forte, né? E agora, no terceiro trimestre, o PIB melhorou, né? Até o ministro Paulo Guedes fala que é a recuperação em V, tudo isso. A gente não sabe se realmente no quarto trimestre o PIB vai continuar nessa trajetória e com isso recuperar o que a gente perdeu, né? Porque para ser em V, ele tem que recuperar o que perdeu durante o ano. Mas, de qualquer modo, a tendência é que o PIB do quarto trimestre também seja positivo. E aí o que eles falam, né? Que no ano que vem a gente pode ter o fenômeno que os economistas chamam de carry-over, ou carregamento estatístico. Porque, assim, se o país só mantiver o nível de atividade que ele vai registrar agora no quarto trimestre de 2020, o PIB do ano que vem já vai ser melhor que o desse ano. Porque a comparação, né, a média a comparação é muito fraca, né? 2020 foi um ano muito ruim. Então, essa previsão de crescimento aí de 2,6%, tem mais cara desse carregamento estatístico do que de um crescimento, de fato, real da economia, né? Porque aí um crescimento significativo, né? O que os economistas dizem é que para crescer de fato, de novo, o país vai ter que endereçar essas questões fiscais, né? Esses problemas que são problemas graves e que dão sinalizações também para o mercado, né? De que o país está preocupado com o endividamento, com as contas públicas, tudo isso. Então, são sinalizações importantes. E no ano que vem, isso vai ser bastante relevante, né? O mercado, por exemplo, espera algumas reformas. Vamos ver se o Congresso vai realmente implementar essas reformas. Então, esse relatório da OCDE também dá um pouco dessa expectativa aí do mercado para o ano que vem. Júlia, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Imagina, acho que até o ano que vem, né, Márcio? Até o ano que vem, pois é, bem lembrado. Agora estamos aí próximos já do fim do ano. Então, 2021, novas conversas, novos episódios. Obrigado, um abraço. Um abraço. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Olha, durante o episódio de hoje você ouviu vários trechos do evento virtual de apresentação desse relatório da OCDE, nessa coletiva de imprensa que está disponível no site da própria organização, e também um trecho de uma reportagem veiculada pela TV Brasil. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocado e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!